Então, o que leva a 1 milhão? Ideias revolucionárias, ideias interessantes, pessoas, contratos. Então, você pode chegar a essa mesma informação do 1 milhão, inserindo uma informação de que você tem ideias que te deixam cada vez mais bem-sucedido. Que você tem ideias revolucionárias que mudam o mundo. Essas ideias, elas vão te trazer dinheiro. Hoje em dia, nós estamos em uma época em que todo mundo fala de mentalidade, né? E eu estava pensando sobre isso. Então, cursos de mentalidade, tô desenvolvendo a minha mentalidade. Tem gente que coloca mentalidade na bio do Instagram. Mas o que é essa mentalidade? Então, eu tava refletindo esses dias. E eu cheguei a uma convicção de que a mentalidade, ela é uma comunicação interna. E quando você tem a mentalidade positiva, bem desenvolvida, aí você consegue chegar a grandes patamares. Eu estava na academia fazendo aula de esteira, e aí eu já tinha chegado à minha exaustão. E aí eu pensei naquele momento em desistir. Foi quando eu comecei um autoconvencimento de não, você consegue mais um minutinho. Você consegue mais um minuto. E aí ali virou uma chave na minha mente que eu pensei, cara, isso é a mentalidade. É você ter uma comunicação interna intencional, ao ponto disso interferir no seu comportamento. É por isso que os personagens, né, eles são tão importantes para o nosso sucesso na academia. Então a mentalidade é de fato você conseguir ter a consciência de se convencer daquele ideal que você deseja naquele momento. Porque a sua mente está sobre o seu corpo. Então, quando você fala com você de forma positiva, isso interfere no comportamento. Porém, muitas pessoas usam isso de forma negativa, né? Não consigo. Como, por exemplo, nesse exemplo da esteira. Às vezes você não estava no seu limite. Mas vem aquela vozinha de autoconvencimento negativo. Não, já deu, né? Acho que eu não consigo mais. Isso é o autossabotar? É, com certeza. Na verdade, nós temos uma voz dentro da nossa mente. E ela está sempre conversando com a gente. E a sua autocomunicação define absolutamente tudo na sua vida. Inclusive, não adianta fazer técnicas, ferramentas, né? De meditação e etc., reprogramação mental, se depois que você sai do seu estado meditativo, por exemplo, você tem uma comunicação negativa. Eu não sou bom nisso, eu não sou bonito o suficiente. Então é muito importante se trazer pro presente e mudar essa comunicação. E trazer palavras fortalecedoras, isso muda tudo. E como que faz essa reprogramação mental? Pra gente sair desse pensamento negativo para mais positivo? Estamos falando do hábito de ser você. Então você é uma pessoa, uma bagagem dos seus hábitos, do que você consome, do que você come, do que você escuta. Quando a gente fala dessa reprogramação ao ponto de você não lutar mais contra essa voz, porque a princípio, inicialmente, esse processo de autoconvencimento contrário, ele ainda não é algo seu. Você tem que forçar inicialmente. E isso é super possível. Então esse seria o fake it until you make it? Eu gosto de falar treine até se tornar. Porque nesse processo de treino, você vai criando novas conexões neurais. E é aí que está o jogo. Então o nosso subconsciente, que é o responsável pelo mecanismo do nosso corpo, né? Por manter o nosso sangue circulando, o nosso processo digestivo, nossos batimentos cardíacos, tudo isso de forma simultânea, tudo que está dentro do nosso subconsciente é reproduzido sistematicamente 24 por 48 horas, ininterruptamente. E isso são os hábitos. Os hábitos levam ao ritmo hipnótico. E nós temos o hábito de pensar de uma maneira X. Quando você se dá conta de que você quer pensar de uma maneira diferente, você tem que ultrapassar essa barreira do terror, através da resistência, inicialmente. Só que essa resistência gera desconforto, gera dor. É onde as pessoas param. Mas o simples fato dessas pessoas continuarem inserindo uma nova informação, porque um programa, ele iniciou com uma informação, né? A informação falada, a informação de todos os estímulos do ambiente. O simples fato delas continuarem já alteraria esse programa. Só que as pessoas não sabem lidar com o desconforto. E nem com o prazer, né? A gente fica sempre meio bagunçado entre o prazer, a dor, etc. Isso é muito importante, inclusive no seu processo de reprogramação mental. Como superar, assim, aquela... Às vezes, quando eu faço isso, eu sinto como se eu estivesse mentindo pra mim mesmo. Como se... esse não é o Maurício. Maurício é outra pessoa. Então, como se eu tivesse... Por mais que seja algo positivo, mas como eu ainda não acredito naquilo, parece que eu tô mentindo pra mim mesmo. Então, eu me sinto como se fosse uma fraude. Sim. Como eu supero isso? Boa. Por isso que é importante você ter processos de reprogramação mental. Não basta você escutar um vídeo aleatório na internet e começar a repetir: eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico.
Porque isso de fato não funciona de acordo com as suas crenças. Então vamos dizer que o Maurício tenta inserir o programa de Eu Sou um Milionário. Se você tem uma crença de rejeição contra ser milionário, ou melhor, uma crença financeira que te impede de chegar lá, essa palavra já será rejeitada pelo subconsciente. Então nós temos que driblar essas crenças. Então o que leva a 1 milhão? Ideias revolucionárias, ideias interessantes, pessoas, contratos. Então você pode chegar a essa mesma informação do 1 milhão, inserindo uma informação de que você tem ideias que te deixam cada vez mais bem-sucedido. Que você tem ideias revolucionárias que mudam o mundo. Essas ideias, elas vão te trazer dinheiro, assim como características da sua personalidade. Então, quais características na sua personalidade que faltam em você? E assim, eu faço até hoje. Se eu tivesse tal característica na minha personalidade, eu produziria mais e isso naturalmente me traria dinheiro. Então, você insere um programa para acrescentar esse traço de personalidade ou de habilidade que você não possui. Porque quando você tem, naturalmente, você chega lá. Então existem vários caminhos para chegar no mesmo lugar, nesse caso, no 1 milhão. Por isso que é importante ter processos, exercícios bem definidos para reprogramar o seu cérebro. E principalmente saber quais são as suas crenças.